Fala galera, vamos comentar um pouquinho esse Vasco 1, Ituano 1, uma festa bonita do Vasco, né? Antes de começar o jogo, Alex Teixeira voltando pro clube que revelou, onde ele estudou, né? Na colina lá. Então ele volta para jogar uma Série B de novo. O Vasco que teve seu título da Série B com Alex Teixeira em campo, e agora ele volta para ajudar o Vasco, né, a subir para a primeira divisão. O Vasco que não vem jogando bem, né? Com o Maurício Souza, se eu não me engano é o 6º jogo do Maurício, alguma coisa assim. Tem até aqui deixa eu ver os últimos jogos do Vasco aqui. Ele estreou contra o Londrina, uma vitória de 1-0 fora de casa. Então ele tem a vitória contra o Londrina, onde o Vasco não jogou bem. Uma vitória contra o Operário 3-0, primeiro jogo dele dentro de casa. Um resultado bem mentiroso, né? O Vasco conseguiu esse 3-0 no final do segundo tempo. Aí ele vem com a primeira derrota do Vasco na Série B, Novo Horizontino 2-0, jogando bem abaixo também. Um empate 0-0 com o Sport, jogando nada. Uma vitória contra o Criciúma, com um gol de pênalti do Raniel logo no começo da partida. O Vasco tomou uma pressão absurda. Não merecia a vitória. Uma derrota para o Sampaio 3-1, com uma enorme facilidade do Sampaio de jogar o jogo. Tava 3-0, né? O Vasco tava 3-0 ou tava 2-0 o Sampaio de 3-1? Não, tava 3-0, né? O Vasco diminuiu no finalzinho 3-1. E agora empate contra o Ituano 1-1. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. É pouca coisa? É pouca coisa. Mas o Lisca saiu com 4, né? E aí, com 7 jogos, o torcedor do Vasco já xingando o Maurício Souza, vendo que o time não tem melhora, né? Hoje o jogo do Vasco contra o Ituano foi tenebroso. Tenebroso. No começo do jogo, até brinquei com a galera lá do grupo, comentando que teve uma correção de odd, né? Muito forte assim do Vasco. Em poucos minutos, a odd aumentou em 50% a 60%. Nunca tinha visto isso no mercado, com um time que favorito dentro de casa, a força do Vasco jogando dentro de casa, e o Vasco toma um gol num contra-ataque do contra-ataque, né? O Vasco tem a chance de fazer o gol num carrinho, a bola não entra, a bola passa, e no contra-ataque o Ituano faz o gol. Até brinquei também com a galera lá do grupo, que a narradora do Sport TV falou que o Vasco controlava a partida. O Vasco nunca controlou a partida em nenhum momento. Em nenhum momento, no empate 0-0, após tomar o gol, e o Vasco só veio empatar numa falha bizonha, né, do goleiro do Ituano. Após uma cobrança de escanteio, teve uma cabeçada, o goleiro do Ituano foi defender a bola veio no efeito, sobrou, e o Raniel empatou a partida. Teve o jogo, o Ituano, para mim, prejudicado. O Quinteiros faz uma falta no jogador do Ituano, uma falta muito semelhante à qual ele tomou amarelo numa jogada seguinte. No Neto Berola ele faz o pênalti, ele comete o pênalti que o juiz não dá, porque se o juiz tivesse dado aquele pênalti ali, teria que expulsar o jogador do Vasco, e o VAR, obviamente, né, por achar que a decisão do juiz foi aquela ali. Concordo também que o VAR não tem que ficar toda hora interferindo na decisão do juiz. O juiz está de frente ali, ele não marcou o pênalti ou por medo ou porque não quis, mas tem que seguir a marcação de campo. E no segundo tempo, numa jogada totalmente besta, eu também achei uma obstrução do zagueiro do Vasco, que já tinha o cartão amarelo. Poderia ter sido ali também facilmente marcado o pênalti, que o juiz não deu, né? E teve depois o Ituano com o medo de vencer o Vasco, né? Se o Ituano pressionasse um pouquinho a saída de bola do Vasco, usasse um pouquinho de contra-ataque, o Vasco estava perdido em campo. A torcida já xingava, em nenhum momento a torcida do Vasco apoiou ali após 1-0, ficou vaiando demais, ficou vaiando o Gabriel Peck no jogo, e os jogadores foram substituídos. O Vasco não jogou bem, o Nenê não jogou bem, teve a cobrança do escanteio, mas o gol não sai de nenhuma jogada criada do Vasco, sai de uma falha do Ituano. Mas não acho que tem que ter mudança, né? O Vasco é o segundo colocado. Mesmo com isso tudo, mesmo o Vasco não jogando bem,
O Vasco pontua hoje, né? Mais por sorte do que por mérito, mas pontua hoje. E tem agora no começo do segundo turno o Vila Nova, que é o time que está na zona do rebaixamento, o último colocado. Tem tudo para chegar lá e fazer uma boa partida. Caso não vença o Vila Nova, caso jogue mal contra o Vila Nova, caso o Vasco perca para o Vila Nova, aí sim pode ficar complicado. Mas concordo que não é só técnico que mexe mal no time ou que escala o time, sendo que os jogadores são os mesmos que estão lá, que estavam com o Zé Ricardo. Então é muito do time do Vasco dentro de campo fazer por onde também, e a torcida apoiar. A torcida pegou birra com o Maurício, mesmo ele falando que é vascaíno, né? Veio para ir. Comentei com a galera que ele também fecha a porta, você não pode falar o time pro qual você torce, né? Duvido ele treinar algum Flamengo, Fluminense, Botafogo agora, o pessoal sabendo que ele é vascaíno. Mas tá lá, Vasco mais um ponto, é o segundo, né? O Cruzeiro foi campeão aí do primeiro turno e tem mais 19 jogos aí pro Vasco subir. Valeu, um abraço!